Agora esta chamada está sendo gravada. Agora esta chamada está sendo transcrita. Agora esta chamada está fazendo anotações. Bom, boa noite, pessoal. Hoje é sexta-feira, é 17 de outubro, e a Sobrapa vem aqui trazendo essa aula do curso de Psicanálise Clínica, que tem aí o nome de Dialogando com Freud e Lacan. A ideia aqui é que a gente faça um apanhado, né, entre esses dois teóricos, muito importantes, e consiga fazer aí uma relação entre os dois, tá bom? Porque é impossível que a gente hoje conviva na psicanálise sem estar utilizando de Freud e Lacan, tendo em vista a importância que Lacan deu à teoria freudiana. Mas antes da gente começar a aprofundar nesse tema e definir esse tema, é legal a gente... Isso vai ficar gravado, então vai ter pessoas que vão assistir essa live e estão começando na psicanálise, né? Estão começando na psicanálise, eles ainda não conhecem profundamente a teoria, e às vezes também vem contaminado com aquela questão de que se disseminou, né, no meio acadêmico sobre as oposições que acontecem dentro da psicanálise com relação a seus teóricos, uma coisa que é totalmente um mito. Totalmente um mito, não é isso? Fora a divergência que aconteceu entre Freud, né, e um de seus discípulos lá, né, importantíssimo, que ainda hoje é muito reconhecido, né? O restante continua sendo unificado, essas ideias, através de pontos de vista diferentes. Bom, quem foi Freud, né? Freud foi um médico judeu, né, neurologista austríaco. Em determinado momento da vida dele, ele olhou e viu que precisava investigar mais sobre determinadas questões, e aí precisava buscar respostas, né? E nessa busca de resposta, ele foi atrás, teve contato com alguns médicos importantes, alguns pesquisadores importantes da época, médicos, tudo mais. Começou a estudar um pouco sobre a hipnose, e depois ele percebeu que a hipnose não era tão eficiente assim, e ele, então, começa a desenvolver aí a teoria da psicanálise. Isso foi lá, né, entre 1856 e 1939, certo? Nessa faixa, logo no início, aí, em torno de 1900, ele escreve a Interpretação dos Sonhos. Nós temos um discípulo dele, Jacques Lacan, que viveu aí na época de 1901 a 1981. Ele era psiquiatra e psicanalista, enquanto Freud era austríaco, ele era francês, e ele olha em determinado momento e ele pensa, a psicanálise está tomando um caminho aí, está fugindo meio que do inconsciente, vamos retrazer essa questão de volta, né? Ele traz essa questão de volta não na visão freudiana exatamente como Freud descreveu, mas traz isso de uma forma um pouco diferente, trazendo a importância da linguagem aí, né, como esse elemento fundamental na psicanálise. Bom, então, lá pelo século XIX, né, o auge da medicina e da ciência positivista, né, da questão que tinha que se ver, tinha que se olhar, tinha que se mostrar, tinha que se investigar e tinha que se escrever. Freud traz algo muito interessante, uma coisa que não dava para se ver, mas dava para se perceber através da clínica. A teoria dele não foi aceita, né? Na época o excluíram, e ele abre, então, aí a psicanálise livre, né? Em que o sujeito ali, a partir disso, de estudar as teorias freudianas, ele, então,
começa a aplicar, né, a psicanálise, e ele, então, ali se autoriza psicanalista. Já no século XX, um século depois, né, onde se fala de linguagem, se estrutura, tudo se fala de filosofia moderna, chega Jacques Lacan, e então reinterpreta Freud. Certo? Freud trabalhava como? Desde que ele começou a atender no seu setting, ele trabalhou, desenvolveu ali em Ana O e outros, ele começou a perceber a importância da chamada associação livre. Que seria o quê? Nada mais, nada menos que o sujeito falar, e ali, no falar, ia deixando escapar coisas. Escapar coisas, né? Ele cria também aí a questão da atenção flutuante, que seria a questão do psicanalista que, atento ao que acontece na associação livre, pega aquelas resquícios do que sobra e ele começa, então, a trabalhar e provocar respostas do analisando para que ele, então, pudesse começar a se aliviar de seus traumas, seus recalques. Uma outra coisa que aconteceu junto com isso foi a interpretação dos sonhos, onde ele começa, então, certo? Através da interpretação dos sonhos, que ele publicou em 1900, a linkar o que acontece no sonho como uma forma que o inconsciente tem de fazer o quê? De colocar para fora, através de uma linguagem simbólica, aquilo que o fazia sofrer, por, digamos, seus desejos reprimidos. O sonho para Freud, então, é a realização de um desejo. Já Lacan traz essa associação livre e essa questão aí da interpretação dos sonhos de uma outra forma, né? Ele vai pegar e falar da escuta do inconsciente como linguagem, né? Falar sobre a questão da ênfase na fala do sujeito, que ele diz, e no desejo que ele expressa, ou que ele gostaria de expressar. Freud trabalhou com o que a gente chama de tópicas. Quando ele começou lá na interpretação de sonhos, no começo, ele cria aí, né, o modelo aí, né, o modelo aí de 3 instâncias psíquicas, que seria consciente, pré-consciente e inconsciente, e depois, um pouco mais à frente, ele cria aí, né, a questão topográfica, que seria aí de ego e superego, onde a questão estrutural, digamos assim, isso aí, né? Então, ele pega dentro do consciente, pré-consciente, inconsciente, ele planta no inconsciente o id, né? E esse inconsciente, ele vai dizer que ele está presente tanto no id, no ego e superego, mas muito mais no id, certo? Na questão do pré-consciente ali, né, que fica entre o inconsciente e o consciente, ali está, né? Ali está os pensamentos que são guardados para serem utilizados assim que for preciso. Eles podem ser resgatados à medida que eu desejo lembrar. Enquanto no inconsciente o recalque é escondido, certo? E só sai através das pulsões, certo? Através dos atos falhos, através das somatizações, certo? No pré-consciente eu tenho ali coisas que podem ser acessadas a qualquer momento, ok? O pré-consciente é importantíssimo exatamente pela questão do nosso dia a dia, né? Daquilo que a gente reserva para utilizar a hora que precisar. Bom, e a questão consciente, que está relacionada aí ao nosso ego, certo? Aquilo que a gente vive, aquilo que a gente se relaciona com o real, que a gente vive. Bom? E relacionado, como eu disse, que Freud falou sobre que a instância inconsciente atinge de ego e superego, a gente tem aí a questão do superego, que é aquele elemento, certo? De formação, aquele elemento que traz para a gente a estrutura de alguém que monta nosso caráter, por exemplo, e a forma da gente
se representar na sociedade, né, que tem a ver com questões, muitas vezes, inconscientes, do que, por que eu sou tão rígido assim? Por que eu não aceito determinadas coisas? Por que eu vivo dentro dessa caixa? Por que eu sofro tanto de culpa? Quanto ego, é um sujeito aí que vai estar mediando essa relação. A gente fala mais disso para frente. Já Lacan, né, ele vai trazer uma forma diferente de id, ego e superego, enquanto o id, a pulsão, o desejo, ego, o sujeito do real e superego, o controle, Lacan traz para a gente 3 tipos de registro, certo? E seria o registro imaginário, aquilo que a gente consegue viver e pensar e sonhar. O simbólico, aquilo que a gente vê e transforma, certo? Para poder criar linguagem. E o real, aquilo que Lacan vai dizer que é impossível da gente simbolizar. É o sofrimento. É o que nos traz a angústia, né? Mas que também não podemos viver sem ele. Ok? Bom, a gente caminha ainda um pouco mais aqui nessa questão, né, dessa introdução, tá? Para a gente poder entender, e aí estou falando aqui, como eu disse para vocês, para quem está chegando dentro da área da psicanálise, né? Mas até pode ter algo de alguém que é antigo já, que estuda durante um tempo, mas que tem ali uma lacuna, quem sabe, né? Freud, então, fala sobre a concepção do inconsciente. Então, que esse inconsciente, para ele, seria o lugar dos desejos reprimidos, que é acessado pela fala e pelos sonhos. Daí ele criou a associação livre, certo? Em que ele diz que o sujeito tem que falar, falar, falar. E isso aconteceu mesmo lá com Ana O, quando ela fala assim, é como se eu tivesse uma chaminé suja e tivesse ficado limpo depois que eu falo. Tá? E Lacan, nessa concepção do inconsciente, tá bom? Vai tratar essa questão da fala do sujeito, né? Essa linguagem, né? É estruturado tipo uma fala que vem através do sujeito, quer dizer, o sujeito tem aquilo que ele já construiu a partir do outro, e a gente vai ter que entender um pouco mais isso daqui a pouco sobre a questão do grande outro, né? Mas ele aprende isso, leva lá para dentro, ele sofre isso e depois ele devolve isso de uma forma transformada. Freud fala também da função, não só da concepção do consciente, mas da função do ego, né? Que seria, como eu disse para vocês agora há pouco, parte racional que media o id, o superego e a realidade. É aquele diálogo, né? Para que a gente possa viver uma estrutura de equilíbrio. Quando você, por exemplo, se vê totalmente tenso, estressado, fora do real, fora do normal, né? Em que você toma uma atitude totalmente desordenada, antissocial, quebra um relacionamento e tudo, a gente vai dizer, essa função do ego, né, foi quebrada. Não houve possibilidade do ego controlar isso. E por que isso acontece? A análise explica, né? As questões de recalques, de coisas reprimidas, que, de repente, saem do inconsciente de uma forma em que nós não estamos preparados para lidar com isso. Bom, Lacan, por outro lado, ele fala sobre a ilusão imaginária formada no espelho, quando ele fala lá sobre o espelho, né? Quando ele fala sobre o espelho, a imagem formada no espelho, certo? Então, essa parte racional do ego que Freud traz para a gente, certo? De controle, né? Que a gente consegue perceber isso nitidamente quando a gente faz análise, quando a gente começa a se autoconhecer, certo? O Lacan ele vai falar sobre a ilusão imaginária, que é eu olho para o espelho e vejo eu. Esse eu que está no espelho não sou eu de verdade, mas é o que me representa. E muitas vezes o olhar para o outro me frustra. Por quê? Porque eu faço comparações. Então, tem uma série de questões a se discutir sobre isso. Tá bom? Freud vai trazer agora também a função do desejo, certo? O desejo que é aquilo que impulsiona o ser humano para estar vivo,
certo? O desejo é que te mantém vivo, bom? E que esse desejo é a expressão das pulsões inconscientes reprimidas. É desejo, eu quero. Eu quero. E se a gente deixar o id nos dominar, a gente vai seguir um caminho muito, muito estranho. Tá? Daí a importância do equilíbrio ali, né, da função do ego. Bom? Então, enquanto eu desejo a partir do id, Lacan fala que o desejo não é só isso, é a partir de uma falta. Então, eu não desejo porque eu sou um sujeito que estou cheio de pulsão e recalques e repressões só. Bom, eu desejo porque eu sinto uma falta. Eu sinto a falta. E essa falta, sempre para Lacan, desejo dessa falta vai estar relacionado a gente satisfazer o outro. Certo? A gente vai sempre satisfazer o outro, onde ele começa aí a falar sobre a questão do grande outro. Bom, então nós falamos da função do eu, falamos do desejo, que tem a ver com id, né? Função do eu, o ego, o desejo tem a ver com id, certo? E a lei moral, que vai ter a ver com o superego de Freud. Seria representado pelo superego, né? E como sempre o superego é aquele sujeito que nós vamos crescendo e aprendendo aquilo que deve acontecer e deve ser para aquilo, para aquele ambiente que a gente vive, para aquela relação social, que aquilo é o que tem que ser feito de certo ou de errado, né? E Freud traz nisso, dentro desse contexto, o complexo de Édipo. A relação de mãe, de filho-mãe, filho-pai, castração, né? E na castração, superego. Tipo, eu não posso fazer isso, ou eu posso fazer isso. Tá bom? Para Lacan, essa mesma relação que Freud fala com relação ao complexo de Édipo, a formação do superego, Lacan traz aí a figura do grande outro. Esse pai, ou esse... Aí ele avança muito mais, né? Esse pai, ou esse governo, certo? Ou esse professor, ou essa lei, entendeu? É que vai determinar o que eu devo fazer de certo e de errado. Ou essa religião, por exemplo. Bom, então ele vai dizer que encarnados no grande outro, ou a grandão, né, porque Lacan trabalha a questão da matemática também, ele faz uma fórmula, né? O A grandão, tá? Está o campo da linguagem da lei. Bom, aí Freud, nessa questão de criar, né, a primeira e segunda tópica, né, na primeira tópica ele cria o sujeito dividido. Inconsciente, consciente, né? Já Lacan vai dizer sobre a questão do significante, certo? Lacan vai falar sobre a questão do significante. Né? O significante é o outro, para a gente. Freud traz o conceito de pulsão, que seria uma energia psíquica que busca satisfação, né? Lá no id. E ele comenta aí, a gente estuda, né, sobre Eros e Tânatos. Eros, o desejo de vida, o desejo, enquanto Tânatos nos puxa para a morte, para o desejo de não querer, de não desejar. Bom, Lacan, ao invés de trabalhar esse conceito de energia psíquica, de pulsão de Freud, ele vai falar sobre o gozo. E para Lacan, gozo, né, é muito mais de que a gente gostar de algo. É uma satisfação que ultrapassa o prazer. E Lacan vai trazer aí uma informação muito importante, né? Que esse gozo não está só nas coisas boas que a gente faz, mas naquelas coisas ruins que a gente continua desejando fazer, mesmo que traga sofrimento para a gente. Nesse sentido, Freud fala sobre o sintoma. Né? Que o sintoma seria o quê? O resultado do recalque, certo? Daquilo que a gente guarda desde que a gente sai da barriga da mamãe,
e cria como fosse a formação de um compromisso, né, entre desejo e defesa. Esse recalque, então, ele vai gerar sintomas. Né, vai gerar sintomas. Ele vai levar a gente a ter que colocar para fora isso de alguma forma. Uma forma básica disso vai vir através do sonho, a representação do sonho que nos alivia. Outra forma, sobre a questão da doença psicossomática, né, das doenças que a gente percebe, né, são totalmente somatizadas. As histerias, por exemplo, que era grande lá e, em 1900 era resolvido com a questão da hipnose. Bom, para Lacan, esse sintoma é mensagem cifrada do inconsciente, né, uma forma de gozo e de verdade do sujeito. É a forma em que o sujeito consegue expressar, jogar para fora aquilo tudo que o incomoda. Tá? Para Freud, o sintoma só pode ser curado quando o sujeito toma consciência do que é inconsciente. Veja, ele vai dizer que tudo que está no inconsciente precisa ser trazido ao consciente para eu elaborar isso e entender o que aconteceu comigo e eu me alivio. Certo? Lacan trabalha muito parecido com essa questão de trazer o consciente para o consciente e o inconsciente. Quando ele diz que é preciso fazer o sujeito se confrontar com o seu próprio desejo e com a sua falta. Né? Então, essas questões importantíssimas para a gente psicanalista, por quê? Né? Porque quando você chega com alguém que diz, coloca para a gente algumas coisas, eu não sei por quê, né? Eu não sei por quê que eu perdi esse relacionamento, eu não sei por quê, e tenta se culpar, nós, na teoria freudiana, a gente vai falar para ele tentar refletir sobre isso e ver o que aconteceu de fato na sua relação para que ele tivesse esse rompimento. Né? Já com Lacan, ele vai dizer assim, né, fazer se confrontar com o próprio desejo e com a sua falta. Por que que você sofre? Por que que você está sofrendo com esse rompimento? Né? Qual o significado desse rompimento para você? Então, o analista, de acordo com Freud, vai interpretar e ajudar o paciente a elaborar os conteúdos recalcados, enquanto Lacan vai dizer que escuta e ocupa o lugar do desejo do outro sem impor nenhum tipo de sentido. Tipo, me diga aí, por que você está assim? Não é verdade? E temos aí, então, né, a questão, então, chegamos aqui à questão de que se eu falo, né, eu estruturo a linguagem. Para Freud, esse instrumento de expressão dos conteúdos psíquicos é através da fala. Através da fala. Você fala, expressa aquilo que você tem recalcado. Muito embora você fale sem saber que está colocando para fora resquícios daquilo que você tinha guardado. Lacan, na linguagem, fala que é a estrutura fundamental do inconsciente e da subjetividade. É através da fala, né, que você consegue organizar tudo isso. Para Freud, essa linguagem pode sair também através do corpo, né, de uma forma, como já disse para vocês anteriormente. Por quê? O corpo é a sede das pulsões e dos sintomas histéricos. É onde se manifesta aquilo que eu não consigo falar. Para Lacan, o corpo é o campo do gozo. É onde ele consegue sentir o seu prazer. É onde ele escreve de forma simbólica o desejo. Ele demonstra isso. Você consegue perceber isso. Quem influenciou Freud? Falamos sobre a questão lá, inicial em 1900, antes de 1900. Charcot, Freud, Miltz, Darwin, Freud foi influenciado por esses sujeitos. E Lacan, influenciado por Freud, Saussure e outros. Inclusive, veja, elementos que foram bem diferentes, né, na sua forma de pensar.
Chegamos, então, aqui ao final desse primeiro momento em que a gente está conversando, né? Em que se Freud trabalha nessa linha, Lacan trabalha nessa linha, nós temos aqui dois objetivos dentro dessa análise. Para Freud, seria superar o recalque e promover um autoconhecimento, que nós conversamos lá no início da nossa fala, né? Superar o recalque e promover autoconhecimento, você alivia o sujeito. Tá bom? E Lacan vai levar o sujeito a ele a entender, né? Reconhecer a estrutura do seu desejo e a sua falta. Por que eu sofro isso? Enquanto Freud fala que você deve botar para fora tudo isso e se aliviar, e saber que isso pode ter acontecido com você por determinadas questões desde lá da infância, Lacan vai dizer que você precisa entender, né, a estrutura do desejo. Por que eu desejo isso? E por que está faltando? Bom, Freud, então, deixa um legado e Lacan deixa outro legado. O legado de Freud ele foi fundador da psicanálise e do conceito do inconsciente. Ninguém nega isso. Não existe hoje nada para se falar sobre questão psicológica, psíquica, que você não vá a Freud, porque foi o sujeito que dividiu as três instâncias lá, né, na primeira tópica, e depois ele estruturou isso na segunda tópica, o conceito de inconsciente. Lacan pega isso, bom, e deixa um outro legado. Ele renova essa psicanálise, mantém Freud e faz o quê? Ele interpreta de outra forma. Então, ele pegou, enquanto Freud colocou o conceito de inconsciente, ele vai introduzir o conceito de inconsciente na linguagem. E consegue fazer e explicar que isso tudo tem a ver com desejo no campo simbólico, tipo, precisa ser simbolizado. Bom, pessoal, então essa foi uma abertura que eu dei, tá bom? Bem longa, por sinal, né? Acho que abordou os dois teóricos de uma forma bem legal. Agora eu queria deixar aberto aqui, tá bom? Para a gente falar em 15 minutos, mais ou menos, 10 minutos. Tá bom? Falar em 10 minutos, mais ou menos, aí, o que vocês entenderam sobre essa questão, tá bom? Para a gente ir para um estudo de caso rapidinho, né? Estudo de caso sobre essa questão de dialogar com Freud e Lacan, tá? Com relação a como isso pode ser aplicado dentro do nosso set analítico hoje, né? E aí a gente vai trazer dois casos aqui rapidinho, né? Que seria aplicações clínicas, e que essas aplicações clínicas hoje na clínica contemporânea, né? Hoje, dentro do teu set analítico, seja presencial, seja à distância, né? Os casos que são trazidos, que são muitos, por sinal, são diversos casos, mas geralmente são muito parecidos em determinadas circunstâncias, tá bom? Quero deixar aí aberto agora aí, tá bom? Quero deixar aberto para a gente falar sobre isso. Quem é o primeiro aí que se candidata a querer falar para a gente sobre essa questão importantíssima desses dois teóricos e da contribuição deles para a psicanálise? Professor Márcio, em relação à concepção de Lacan em comparação com Freud, né? Ele falou a partir do lugar onde ele estava, no momento de vida dele. Então, ele estava no momento em que o estruturalismo ele estava em alta, né? A gente fala muito sobre essa questão do estruturalismo. O estruturalismo, e a partir de Fernando Saussure, colocou a linguagem, né, como a estrutura do pensamento. E aí, definindo o signo, né, que são as palavras, as letras, o significante e o significado. Né? O significante a partir de uma relação que ele tem em relação às outras palavras numa mesma narrativa.
E o significado é a palavra em si, ao que ela remete, né? De objeto, porque o significante ele é muito mental. Por exemplo, a gente pode falar numa cadeira, né? Mas a concepção mental de cada um de nós em relação a uma cadeira passa por uma concepção completamente diferente umas das outras. A minha cadeira é um tipo, é um estilo, tem um estilo. A cadeira de outra pessoa que pensa numa cadeira é outro estilo. E assim, cada sujeito ele vai imaginando a sua cadeira de uma maneira totalmente diferente. Uhum. E a partir dessa estrutura, né, ele foi definindo que o ser humano ele pode pensar de diversas maneiras, né? E a abordagem com relação ao inconsciente, né, para se chegar ao inconsciente, ela passa muito por essa questão do que o que aquilo, o que o sentimento, o objeto, né, o objeto do desejo, ou seja lá o que for, passa pela como é que eu vou dizer, pela concepção da pessoa, do que ela vivenciou, né? E ela vai expressar isso na linguagem, dando sentido muito pessoal em relação a isso, né? Já Freud ele falava que é como você disse, professor, a Ana O, né? Que ela falava que quando ela se expressava, né? Através da fala, ela fazia uma espécie de exame de consciência, vamos dizer assim, e colocava para fora os sentimentos que estavam reprimidos. É bem isso. Isso aí. Mais alguém quer falar? Quer contribuir? Tem mais alguém? Bom, estou vendo que as pessoas estão bem caladas, né? Bom, tudo bem, eu vou dar um exemplo aqui para a gente, tá bom? O exemplo de como a gente poderia entender essa questão do grande outro, esse sujeito. O senhor está querendo exemplos, é isso? Não. Eu vou passar um exemplo agora para a gente discutir. Entendi. Tá bom? O grande outro na clínica contemporânea. Bom, vamos lá. Um paciente chega ao consultório e diz para você: eu não sei o que eu quero. Sinto que vivo para agradar os outros. Olha, isso é o que mais acontece hoje, a gente sabe disso. As pessoas vivem para fazer o desejo do outro. Não é verdade? Então, como que a gente poderia aplicar isso na nossa clínica? Não sei o que eu quero, eu sinto que eu vivo para agradar as outras pessoas. Então, quem são essas outras pessoas na teoria lacaniana, por exemplo? São as pessoas que vivem ao redor dela. Meu pai, a mãe, Isso. no trabalho são os parceiros de trabalho, enfim, professor na escola. O padre ou religioso. Isso, o religioso, o padre, o pastor. Então, esse grande outro é representado pela lei, pela norma. Eu tenho que obedecer às leis. Então, ele fala mais alto, né? Mas, na verdade, o grande outro é a cultura, né? Aquela que impõe um modo de agir e de pensar. Isso. Eu diria até, não sei se exageradamente, mas o sistema, né? O sistema que... Isso aí. É exatamente essa questão que você falou hoje em dia, por exemplo. Por exemplo, todo mundo hoje, né, nós estamos cercados por uma questão de o que eu posso falar e o que eu não posso falar. Porque se eu falar algo que o grande outro não quer ouvir, estou perdido com isso aí. A tal chamada cultura do cancelamento, né? Quando você fala alguma coisa que alguém não queira que você se expresse, existe isso muito nas universidades hoje em dia, a cultura do cancelamento, cancelando professores, cancelando reitores, cancelando uma porção de gente que, na verdade, não se impõe de uma forma que essas pessoas, né,
que tem a questão identitária, né, vamos dizer assim, de grupos, questões de grupos identitários. Então, existe essa cultura do cancelamento. Os grupos se reúnem para cancelar aquele que não se enquadra naquilo. Aquele que não está de acordo com o que eles querem. E aí a gente pergunta, quem aí, desses dois lados, né, realmente estão, nesse contemporâneo que a gente vive hoje aqui, numa posição que eu diria a posição que deve ser vista, que deve ser seguida, que deve ser ouvida. O grande outro, ou o sujeito que é, como você disse, que é atravessado, e que é afastado, né, que é cortado. Então, se você... Eu até aproveito para fazer uma ponte com aquele livro do Alto C, Aparelhos Ideológicos do Estado. Isso. Que é antiga essa fala, né? Isso, antiga essa fala. Aparelho ideológico do Estado. Ou seja, você tem a religião, tem a escola, tem a política. Eles ditam as regras, salvaguardando os seus interesses. Aí entra naquela política do rebanho, né? Entra naquela política do rebanho, de você doutrinar as pessoas. Eu vou mais além, viu, Márcio? Eu acho assim, a escola, de certo modo, ela reproduz o sistema, tá? Porque ela não interessa que o sujeito seja educado, que o sujeito seja politizado, que ele tenha cultura para discutir, sabe, as questões. Ele tem que estar sempre dizendo amém. Amém. Assim seja. Olha, até que ponto? Quando o Lacan traz o grande outro, ele fala exatamente dessa questão da falta, né? Você é o grande outro, é o que rege, é o que manda, é o que tem o poder na mão, o poder. Mas vamos lá, aqui. Professor, vamos trazer aqui mas uma discussão. Fazer uma discussão a própria palavra sujeito, né? Quer dizer que você está sendo sujeitado a normas, a regras, né? E tem que se submeter a elas. Mas quem vive hoje sem o grande outro? Fala para mim. E quando você nasce, se não tem um grande outro, como é que fica? Sim. Só que isso não pode ser de uma forma exacerbada. Você tem o grande outro, sim, o seu pai, tá? Você tem o pai, que é o grande outro, que vai nortear, que vai dar as regras do jogo, que vai te ensinar, enfim. Agora, não necessariamente, veja bem, o pai consegue doutrinar o filho, vamos falar na linguagem bem popular, até certa idade. Depois o filho, a hora que ele começa a entrar em contato com a literatura, começa a entrar em contato com as leituras, começa a se politizar, começa a se informar e fala, peraí, meu pai está errado. Essa concepção que o meu pai passa para mim, haja vista, Márcio, haja vista, vamos falar da religião. Vamos falar da religião, que eu senti bem direto essa questão da religião. Então, você vai, lá com 7 anos, você é educado para ir à missa, para comungar, você fica cristão, fica católico. Aí, mais tarde, você vira ateu. Por que faz você virar ateu? Porque você entrou em contato com a literatura. Você viu a história das religiões, você viu como é que foi fundado o cristianismo, você começa a estudar o Constantino. A Ângela pode falar muito bem disso aí, porque ela é doutora em história, me corrija se eu estiver errado, mas assim, a história mostra que a religião ela foi voltada para a doutrinação mesmo, entende? Isso é um aspecto. E aí você vai enfrentar, você falou que a gente precisa do grande outro, claro que precisa do grande outro, só que isso é questionável. Até que ponto as regras, as normas... nós temos regras hoje que não são obedecidas. Pô, você tem a Constituição que os caras rasgam a Constituição. Então, se você entrar no meio da questão, para que a lei? A lei é para quem? Para poucos. Então... O grande outro, na verdade, ele é para manter a sociedade coesa, porque, caso contrário,
Sim. Vai explodir desejos exatamente. situações que... A perversão do grande outro é que é o problema. Exatamente. Por exemplo, eu viveria sem escola? Não, viveria sem escola. Agora, a pergunta básica é assim, tudo que nós fazemos hoje, esse é o grande problema que a gente traz para a clínica, tá bom? Tudo que nós fazemos hoje é para buscar aprovação e reconhecimento do outro. E agora? Sim. Por exemplo, você trabalha na escola, Ângela, professora. Ângela, o que a professora busca dentro da sala de aula? Ensinar e disciplinar. Mas você não precisa de reconhecimento e aprovação daquilo que você faz? Você tem que tirar tudo que se faz na vida se pretende ter reconhecimento. Tá. Na verdade. E aí, na verdade, o reconhecimento é importante, né? Porque o ser humano é o ser desejante em busca de reconhecimento. Aí vem aqui aquela questão, né, o Ângela e Siqueira. É o seguinte, vamos lá. Se o teu grande outro é um narcisista, entendeu? Se o seu grande outro é um predador, você morre e nunca vai satisfazer o desejo dele. Você nunca vai encontrar reconhecimento. Jamais. Só que nós podemos entender o seguinte, o grande outro do Lacan não se refere a uma pessoa específica, tá? Sociedade, não é uma pessoa específica, é um simbólico. É um simbólico, tá? É um simbólico, mas ele fala do objeto A, né? Objeto A, sim, objeto Azão. Objeto Azinho também, que é aquele que tem que... Né? Isso aí, esse objeto A que a gente tenta... Enquanto que ele fala, né, sobre o objeto A pequeno, né, que é o que a gente falta. É o inatingível, o Azinho é inatingível. Entendeu? Então, o que a gente pensa sabe, que assim, eu penso assim, para levar para a clínica, o sujeito chega lá o tempo todo dizendo assim, eu vivo para agradar os outros. Mas, na verdade, ele vive para agradar os outros por quê? Então, boa pergunta. Por que ele vive para agradar os outros? Ele não sabe falar, não. Por quê? Porque ele foi doutrinado desde cedo, desde pequeno, a obedecer a sempre, cala a boca, fica quieto, não fala isso, tá? Se alguém falar com você, você fica quieto. Então, a gente é educado para não retrucar. É isso aí. Isso. E aí, a gente, dentro do SET, a gente faz o quê? A gente confronta o sujeito com o próprio desejo dele. Sim. Tipo assim, por que você está se submetendo a isso? Ou melhor, a melhor resposta seria, né, ele se conseguir se separar do discurso do outro, certo? Criar o seu próprio discurso. Tá. Então, a clínica, a gente nunca vai tentar ajustar o paciente à norma que ele vive, mas ajudar a ele escutar o desejo que está nele, né? Tipo, até que ponto isso? Isso aí, né? A gente vê as pessoas frustradas direto, né, Lacan? Né, Lacan? Com respeito a Lacan, né, ou Siqueira? Sim. Entendeu? Direto. A gente vê direto as pessoas frustradas porque não conseguem fazer o que seria legal. Você faz o que você pode pelo outro. Dei minha vida por eles. Faço isso. Vivi a minha vida em prol da minha filha, do meu filho, a vida inteira. Hoje, entendeu? Hoje eu não fui reconhecido, não sei o que eu posso fazer mais? E tudo isso acontece... Na verdade, ele trabalha bem em cima da falta mesmo, né? Da falta, da busca. Porque nós somos seres desejantes, segundo Freud, nós somos seres desejantes, sempre desejamos alguma coisa, ou uma carreira, ou um diploma, ou você quer ser reconhecido, você quer aparecer na mídia, enfim, isso aí tá implícito no nosso comportamento. Dificilmente a pessoa fica no ostracismo, porque quer. Exatamente, se querer, a gente entra no segundo exemplo que eu quero dar aqui, que é o objeto e o vazio do desejo, por exemplo. O sujeito chega na tua clínica e fala assim, ó, mesmo quando consigo o que eu quero, logo sinto um grande vazio, entendeu? Isso. Toda vez. Isso já aconteceu comigo uma vez. Eu passei um tempo escrevendo um livro, sabe? Um dos livros que eu escrevi, que foi a história da psicanálise e seus casos clínicos. Cara, eu fiquei naquela empolgação. Quando eu terminei de escrever o livro, me deu um negócio estranho, sabe? Assim, tipo, nossa. Para que eu escrevi, né? Caramba, acabou esse negócio, e agora? O que eu faço? Entendeu? Como é que é? Então, essa questão do vazio. Né? O paciente diz, quando eu consigo o que eu quero, logo sinto o vazio. Isso também está relacionado hoje, por exemplo, à questão do consumismo, né? Sim. Entendeu?
que você nunca está satisfeito com o que você quer, com o que você tem, você não está relacionado com, você não está satisfeito com o que você conquista o tempo todo. A pessoa que te dá o que você precisa com respeito ao relacionamento, você nunca diz que está bom, sempre está querendo mais. Né? E bacana que quando o Lacan trabalha a questão do estrutural aí, né, do significante, significado, que o significante ele é a palavra em si, né? Eu diria que o concreto, a palavra vaca, por exemplo, né? Vaca, a palavra vaca. Se eu chamo uma mulher de vaca, eu estou ofendendo. Cadela. Uhum. Cadela é uma palavra significante, é o físico, enfim, são as letras que formam a palavra. Aí eu vou ao dicionário, aí tem vários significados lá, inclusive esse, né? Então, se eu chamo uma moça de cadela, eu não estou querendo dizer que a moça é uma cachorra, não, uma cadela, eu estou chamando de vagabunda. Exatamente. No meu inconsciente, eu estou querendo ofendê-la, só que eu uso um artifício que, olha, é interessante essa linguagem, que foi, até a gente já falou muito bem, do pensamento, essa linguagem do inconsciente que está através da linguagem, manifestado, ó. Falando sobre o que estava sendo dito anteriormente, né? Andy Warhol, há uns anos atrás, né? Alguns anos no século passado, falou que todo mundo ia querer ter seus 15 minutos de fama, né? Prevendo já essa superlativização do narcisismo contemporâneo. Essa modernidade líquida aí. Exatamente. Essa modernidade líquida, Bauman. Bauman está aí para isso. Nossa, impressionante. Não, e outra coisa, Ângela, olha, você vê George Orwell. O George Orwell escreveu Revolução dos Bichos, escreveu Animal Farm, escreveu 1984. Sim. O que o George Orwell falou, nós estamos vivendo isso aí hoje. Entende? Então, sim, com certeza. Olha, você pega a Revolução dos Bichos, um livro michuruca, mas que diz tudo. Os porcos começaram a andar de pé. Viraram homem. Olha só. Você ri, né, mulher? Você ri, né? Mas é muito interessante. Meu Deus, é muito interessante. Isso aí, gente. Então, né, o que nós percebemos aqui nessa questão desse vazio aí, né? É que hoje nós temos esse problema hoje. O problema de que o sujeito, né? O sujeito, ele... essa questão do objetuado vazio, né? Está falando. A falta estrutural que o sujeito tenta preencher com objeto de consumo, com relação, com conquista. Entendeu? E ele vai ser o tempo todo, ele vai se perdendo cada dia mais, ele vai se perdendo nisso, e daqui a pouco ele chega totalmente desesperado, porque não tem mais o que fazer para ele. Ele acha que não tem mais o que fazer. Se ele não trocar esse discurso, né? Se ele não trocar esse discurso, se ele não tentar entender essa questão de que é impossível conseguir preencher esse vazio aí, esse desejo nunca vai conseguir. O Lacan, ele colocou a questão central do homem, que é essa questão da incompletude, que o homem é incompleto, essencialmente, dentro da sua essência, ele sofre uma incompletude, né? E quanto mais ele deseja, mais ele deseja ainda mais, porque toda vez que ele alcança, é como subir, é como o alpinista que sobe uma montanha, né? Ele não chega numa montanha, ele quer subir, ele não se dá mais por satisfeito porque subiu aquela montanha tão almejada. Ele quer subir uma maior, uma mais difícil, uma que vai trazer mais desafios para ele. E o Lacan fala muito disso aí, meu, que o desejo é que impulsiona a subjetividade. Interessante essa fala dele. Né? Ele vai trabalhar com essa questão da falta mesmo, da falta. Você quer. Não tem fim. Não tem fim. Mas, em contrapartida, sem desejo seria a morte do homem. Total. Então, exatamente. Aí a questão a questão lá que o Freud trabalhou, né? Sobre Eros e Thanatos. Mas, tudo bem. Para a gente fechar hoje, pessoal, essa nossa discussão aqui, muito interessante, né? Nós percebemos que Freud e Lacan são essenciais na clínica. Por quê? Né?
Porque a gente vê que o sofrimento que as pessoas trazem para a gente, né, esse sofrimento psíquico, sempre vai estar relacionado com perda de sentido, de viver, né? Tipo, por que eu estou fazendo, por que eu estou dependente totalmente dos outros, né? Essa questão de excesso de imagem, né, de desejar, e, sabe? Os adolescentes muito sofrem muito essa questão. E a frustração da não satisfação dos desejos, que são, vamos dizer, cada dia maiores, né? mais complexos, mais incisivos, cada dia você deseja mais coisas, então a pessoa realmente, na verdade, acaba por perder-se de si própria. A frustração é trabalhada logo cedo mesmo. Você tem que acostumar com a frustração, porque ela acontece. Você não consegue tudo. Uma hora você perde. Né? Mas a frustração... É na perda que a gente vê onde é que está a nossa estrutura. Como é que a gente está? É na perda. Mas a frustração, na nossa contemporaneidade, ela não é aceita. O problema é que teve uma história que a professora foi pedir, a mãe foi pedir à professora que não colocasse caneta vermelha, né? Para dar nota, se der nota baixa com caneta vermelha, porque o filho dela ia ter um sofrimento intenso. Ia traumatizar o garoto. Agora os alecrim tudo dourado não pode mais, né? Agora a gente fala que é alecrim dourado, porque eles não podem mais serem frustrados. Tudo tem que ser dado. São os reis, né? Os reizinhos dentro de casa. Mas não colocam limites, não tem limites, como o doutor Peter Liu cansou... Não é Peter Liu, não. Foi outro doutor, psiquiatra, cansou de falar que ele tinha muito estudo sobre a questão da infância, né? Falecido, agora era um chinês também, mas não era Peter Liu. Mas ele fala muito sobre isso, né? Um descendente de japonês. E ele era importantíssimo nessa questão. Ele falava coisas importantíssimas com relação a esse tipo de questão, né? Então, a frustração no dia de hoje é difícil, é difícil. A própria educação, né, contemporânea não leva a essa resolução. Mas você vê o que Lacan falou sobre o espelho lá? Então, o que acontece, Ângela, quando a mãe vai lá, na verdade, a mãe nada mais é que o que o Lacan fala sobre a questão do espelho, né? Sim. Entendeu? Ela ocupa o espaço da formação da personalidade do filho, entendeu? E o filho perde a capacidade total de tomar qualquer tipo de decisão. Dessa forma, ela nunca deixa que o moleque crie lá, né, a sua própria identidade, e ele sempre vai estar sempre apoiado em alguém que é a sua identidade, né? Exatamente, quer dizer assim, porque criam seres inseguros, né? Que não têm autonomia, não criam pessoas autônomas, criam pessoas inseguras, que não sabem lidar com a própria existência quando ficarem adultos, né? É incrível, né? Ficam despreparadas para a vida, na verdade. É incrível porque a escola também, ela não está, entendeu? Ela não é o ambiente hoje, a gente percebe que não é o ambiente hoje, que a gente diria assim, lá é exatamente o local onde o meu filho e minha filha estarão, entendeu? Se preparando para a vida. O grande problema... Entendeu? Aí você chega, e quando a criança chega em casa e faz uma pequena colocação qualquer, você já desespera e vai lá e já quer falar. Lá em casa ele aprende melhor. Lá em casa, entendeu? E aí, o grande problema da escola hoje em dia é que, primeiro, os pais querem colocar a questão da educação nos professores. Educação se aprende em casa. E a formação é na escola. Educação é em casa. O professor tem a obrigação de dar formação ao seu aluno, instruí-lo, né, cientificamente. Mas a educação, né, ética, moral e tudo mais tem que vir e social tem que vir da família. A educação para viver em sociedade tem que vir da família.
E eles querem lá, terceirizar. Agora tudo é terceirizado. Quando chega lá, Ângela, quando chega lá, tem um conflito muito grande, né? Que são dois processos. Um processo de que o menino devia chegar lá, ficar sentado na cadeira e ouvir o ensino, né? E aí o professor passar para ele o conteúdo e a forma com que aquilo seria interessante para ele, para que ele possa se... Isso seria pensado como uma educação bancária, né? Agora, a educação contemporânea, ela privilegia, né, a construção do conhecimento pelo próprio aluno. Na verdade, o professor seria, talvez, um orientador, um mediador, mas não um transmissor de conhecimento. Eu digo assim, eu digo assim para você o seguinte, que a ideia, entendeu, não é, como disse, educar, mas que o menino chega lá com estrutura para poder aprender. Isso quero dizer. Então, porque as crianças não vêm como uma folha em branco, elas vêm com uma bagagem social, cultural de casa. Exatamente. A criança vai para a escola, ela já tem um alicerce em casa, a base. E social também, porque já lida com outras pessoas, outros locais religiosos, sociais, clubes e outras coisas, né? Então, ela já vem com uma bagagem, elas não são folhas em branco, ela já vem com uma bagagem, mas se não vier cultural, né? E social, mas se elas não vêm... né? Mas se elas não vierem com uma bagagem educacional, né, no sentido de ética, de moral e de ética social, né, de vivência, né? Fica complicado. E agora os pais praticamente eles colocam os filhos na escola como se a escola fosse um depósito de crianças. Assim, a questão toda, né, que quando a gente entra nessa questão, a gente entra em crise, né? Por quê? Porque como o próprio Siqueira falou aí, aparelho do Estado. Biológico. Sim. E aí danou tudo. A escola é assim, Entendeu? É o famoso... Aí gera conflito. Isso, o famoso antigo Magister Dixit. O professor falou, está falado. Então... Olha, na escola pública, né, se privilegia o que o professor Darcy Ribeiro falou há muitos anos atrás, né, no século passado, na verdade, né, que o projeto de educação no Brasil é um projeto de deseducação. Em contrapartida, nas escolas particulares, o que está acontecendo muito hoje em dia é que o aluno, porque vai lá e paga, ele acha que a educação não está sendo mais vista como uma coisa de privilegiar o conhecimento, mas como uma mercadoria. Não se trata mais de fazer com que o aluno se torne um cidadão consciente, mas na verdade, a escola particular mercantilizou, né? Com certeza, totalmente. Você vender, né? Vender. Você vê os grandes sistemas de ensino, todos eles aí, os caras dão um arsenal de apostilado para os alunos, aquela coisa maravilhosa, tecnicamente bem feita, a tecnologia perfeita, o colorido daquelas apostilas, é uma coisa alucinante. O aluno abre uma apostila daquela, ele fica embevecido de ver aquela coisa. Bem robótica. Bem robótica, isso aí, você disse tudo, bem robótica. Então, bem robótica. Eu tive numa escola particular, fazendo estágio da faculdade, e quando eu cheguei lá, o professor dava aula, professora excelente, formada pela UFRJ, maravilhosa. Na hora de dar a prova vinha pronta. A professora dava aula, mas a prova vinha não sei de onde, desqualificando totalmente o professor. Isso, para mim, foi uma desqualificação. É um problema. Um absurdo. Né? Um problema. Pessoal, vamos chegando à conclusão aqui da nossa aula de hoje. Acho que foi bem proveitosa para a gente, né? E essa questão de a gente dialogar com Freud e Lacan, que foi a proposta da nossa aula de hoje, é sempre perceber que o sujeito, tanto no passado, lá em 1900, né, como na época de Lacan, como hoje, sempre vai ser sujeito dividido e desejante. Não muda. O sujeito não muda isso. Incompleto, né? Essa questão da falta. E essa falta é essencial. Tem piorado demais.
Tem piorado. E isso é que está trazendo hoje, por exemplo, as pessoas ao nível que a gente tem aí de CAPS e não sei o que, lotado lá onde eu trabalho mesmo no hospital, que eu trabalho com o plantão lá, o que tem de funcionário se afastando, entendeu? Esses dias eu tive um caso lá, muito, muito interessante. Vou contar para vocês aqui. Esse caso é muito interessante. A menina, uma moça, né, ela muito cheia de dívidas, ela resolveu buscar um outro serviço. E ela buscou. E quando ela estava menos de 15 dias nesse outro serviço, ela entrou em crise, ela desenvolveu um processo psicótico, entendeu? Desesperador, que se afastou pela psiquiatria. Ela percebeu o seguinte, que mesmo estando com 2 empregos, ela não deu conta. Ela dobrou a carga horária, ela dobrou tudo, dobrou o orçamento e não deu conta. Ela percebeu que ela não teria condição de ter um terceiro, entendeu? Surtou. Olha o burnout aí, olha o estresse. Tá entendendo? Mas o que eu falei sobre Lacan também é essa questão, né? Os significantes, eles não são apenas meras palavras, né? Eles são elementos que se articulam uns com os outros, que aí, dessa forma, a narrativa, né? A estrutura da linguagem é essa, ela se articula com outras palavras para dar sentido, para dar significado, que muitas vezes uma palavra só, o significado dela não condiz com a estrutura toda de uma narrativa. Ela se insere dentro daquela estrutura, né? Exatamente. Só dentro daquela estrutura que ela tem sentido, que ela é um significado. Por isso que a linguagem fala que quando o nosso analisando fala dentro de uma estrutura linguística, né? Numa narrativa, né? Que aquela palavra tem um sentido dentro daquela narrativa que pode não ter em outro tipo de narrativa, é que a gente vai identificar realmente o que está pegando para ele. Porque a estrutura da linguagem faz com que a gente entenda que aquilo tem um significado para ele que não tem, às vezes, para outro, ou não tem em outra narrativa, em outra estrutura de linguagem. Isso aí. Ângela, beleza, Siqueira, foi muito legal, né? Então, a gente vê aqui, a gente tem aí o Freud com a primeira e segunda tópica, que se a gente conseguisse aplicar, por exemplo, se a gente conseguisse estruturar a segunda tópica no conceito de equilíbrio entre o id, ego e superego, caramba, a gente vivia feliz, seríamos felizes. Mas Lacan traz essa questão do sujeito que deseja, né? Que deseja o tempo todo, e você tem uma sociedade que te oferece o tempo todo que parece que é fácil para você, né? E você se enreda nisso, e aí depois disso você não tem saída, você não acha saída, e aí você vai fazer o que com isso agora? Entendeu? Professor Márcio, complicado, existe um diálogo, né, entre Freud e Einstein. E Einstein pergunta a Freud se as guerras seriam possíveis de acabar. E Freud respondeu que não. E por que não pode acabar? Exatamente por isso. Porque se o ego e o superego pudessem se harmonizar, o homem estaria equilibrado. Mas como o homem não consegue... Seria o Nirvana, né? Seria o Nirvana. Seria o Nirvana. Como o homem não consegue se equilibrar emocionalmente, né? Entre os seus desejos e o outro, né? O grande outro, então fica complicado. Vou finalizar aqui com a história do pescador, né? Para a gente acabar, tá? Que já são 21h15. Ok. O pescadorzinho estava lá pescando, né? Pescando lá o peixinho lá, e chega um cara e fala assim, nossa, como é que você está pescando aí, né? Se a gente tivesse um investimento aqui, né? Vou comprar umas varas de pesca mais sofisticadas, um barco de pesca para você, a gente vai sair pescando por aí, daqui a pouco a gente vai ganhar muito dinheiro, né? Muito dinheiro, e a gente vai poder pegar mais barcos de pesca, a gente pode depois exportar peixe para o mundo inteiro, a gente vai ficar milionário. Aí o cara pergunta, e aí, faço o que depois disso? Não, a gente compra, a gente vai fazer uma fábrica, vai exportar, e o pescadorzinho pergunta, e depois, o que a gente vai fazer com isso? Depois a gente vai se aposentar e viver na vida boa, a gente pode ficar aqui pescando, e falando, mas eu já estou fazendo isso. Bom, pessoal, com essa a gente se despede aí, então. E fica aí até a próxima aula nossa, viu? Bom final de semana a todos. Igualmente para todos. Vou ficar rindo aqui até não sei que horas. Tchau, boa noite. Boa noite, obrigada a todos pela aula. Obrigado a todos e estamos aí
Conte com a sua grapa, tá bom? O tempo todo.